Então, pessoal, esse texto, Personalidade, ele é um texto, eu acho assim, muito rico. Na verdade, ele não é um artigo, ele é um capítulo de um livro, que é um livro voltado para análise do comportamento, em que esse livro ele tenta desmistificar alguns temas dentro dessa ótica. Por que que esse texto ele é rico para a gente? É no seguinte aspecto, porque ele traz um novo olhar sobre alguns temas que a gente pensava que a análise do comportamento ou behaviorismo não trabalhava, e que agora podem ser analisados sobre essa ótica. Assim como o Boteco Behaviorista faz também, né? Tenta trazer temas, né, do cotidiano, ou que estão em pauta, ou temas da psicologia, e tenta analisar dentro da ótica do behaviorismo. Isso é importante porque muitas pessoas pensam que o behaviorismo, né, ele morreu, ele é uma parte da história da psicologia, ou ele é um campo de conhecimento que só serve, às vezes, para pesquisa animal, para condicionamento de rato. E isso é um engano, porque assim, o behaviorismo, né, como escola de pensamento da psicologia, ele é uma área extremamente forte. Talvez não muito no Rio, ou até no Brasil não tem tanta força, mas assim, no mundo inteiro, né, e até em alguns lugares fora do Rio, se a gente for pensar no Brasil, ele tem bastante força. Então, hoje nós temos, né, psicólogos clínicos que são analistas do comportamento, que a gente chama. Existe a terapia cognitiva comportamental, que ela é uma junção de 2 áreas, área cognitiva com área comportamental, né. Então, assim, algumas pessoas pensam que o behaviorismo evoluiu para TCC, que é uma área bem famosa, né, mas não é uma necessariamente uma evolução. Alguns ramos do behaviorismo se fundiram com o ramo da psicologia cognitiva e viraram cognição comportamental, mas o próprio behaviorismo também seguiu seu caminho paralelo e foi evoluindo. Então, tem pessoas hoje que trabalham com clínica, né, com psicoterapia voltada para análise do comportamento. E esse texto, então, é interessante porque ele traz para a gente como que o behaviorismo consegue conceber ou compreender a personalidade, como funciona essa dinâmica, né, de ver, de compreender o ser humano. Então esse texto, né, ele traz esses conceitos. Eu vou fazer uma leitura guiada com você dos principais pontos, tá? E aí a gente faz esse combinado. Se surgirem dúvidas, a gente coloca no chat, tá? Eh, e a gente vai trabalhando. O áudio tá cortado, gente, para vocês? Eu vi aqui um comentário. Tá todo mundo conseguindo ouvir bem? Podem colocar no chat, gente. Tá, beleza, então. É, se alguma coisa eu falar, vocês não conseguirem entender, podem colocar no chat, tá? Que eu repito, eu posso voltar, ou se surgir alguma dúvida, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. O texto ele começa trazendo pra gente, né, o que seria a personalidade. E aí depois, de maneira mais ampla, maneira geral, tá? Dependente da corrente teórica, e depois o texto vai começar a encaminhar pra gente o que seria a personalidade dentro do behaviorismo e quais são as implicações que isso traz para compreender o ser humano. Ele começa assim, olha: a personalidade é o tema consagrado que se encontra no eixo principal de interesses no campo da psicologia. Qualquer teoria que se propõe a abordar o comportamento humano deve, de algum modo, dar conta de explicar o que fazemos, especialmente aquilo que fazemos com certa regularidade. Mais ainda, essa teoria deve explicar as razões pelas quais, em alguns momentos da vida, nos desviamos dessa regularidade. Então, aqui tem um termo que é bem importante, que está proposital aí nesse parágrafo, que é a regularidade. E já dá um pouco de spoiler, que nós vamos ver em relação ao texto. E a regularidade de certos comportamentos, ou seja, certos comportamentos que eu faço com certa frequência, né, o que eu mantenho, o que eu repito, alguns modos de ser, modos de vestir,
modo de me comportar, modo de interagir com o outro. Eles compõem um pouco como eu sou. E o behaviorismo vai dar um olhar para isso. Ele vai dar um olhar, né, desse modo que eu sou, né, esses comportamentos que são mais frequentes vão me dar uma base, né, uma estruturação do meu modo de funcionar. E vai colocar também o que que acontece em alguns momentos da vida quando eu desvio dessa minha regularidade, quando eu mudo esse meu comportamento, esse meu modo de funcionar que eu apresento com certa frequência. Então ele fala assim, ó, o conceito de personalidade tornou-se importante porque prometia essa explicação, destrinchar os processos responsáveis pela construção das características peculiares de cada indivíduo. Ou seja, quando a gente pensa em personalidade, eu penso muito na minha característica, né? O jeito que eu sou. Alguns padrões de comportamento que o tornam único e inconfundível em relação a todos os outros. Então, essa minha personalidade, se a gente for olhar nesse sentido, né, ela, se for definir, é aquilo que é único de cada sujeito, relacionado a algumas características, alguns padrões de comportamento que se mantêm durante um tempo. E aí ele traz um adendo, né, ele continua o texto discutindo, né, esse olhar da mente e do corpo, né, olhar comportamental, e faz uma crítica orçamentalista. Ó, herdeira de uma cultura chamada de dualista. Dualista é quando você divide duo, mente e corpo. Os mentalistas, né, que trabalham com a mente, acreditam que a nossa subjetividade existiria, né, algo imaterial, que é a mente, que poderia atuar no nosso corpo. Mente e corpo são duas coisas distintas, tá? A psicologia considerava que os comportamentos do corpo deveriam ser explicados por uma instância imaterial, que já foi chamada de espírito, a alma e, mais recentemente, né, por mente. Então, assim, nosso comportamento, nossa modo de existir é fruto da nossa alma, nosso espírito, nossa mente, que são elementos imateriais, para quem é dualista, tá? E nesse histórico, a personalidade seria a maneira pela qual essas instâncias imateriais se relacionavam com o meu corpo, né? E poderia interagir com o mundo. E aí ele traz, né, que muitos manuais de psicologia, manuais clássicos, né, traz autores com teorias mais psicodinâmicas, como Freud, o Jung, o Adler, tá? Que estão focados, né, em criar teorias que buscam o desenvolvimento da personalidade e os chamados desvios dela, né? As primeiras hipóteses, né, para esse processo sugeriam que a personalidade teria sua formação durante os primeiros anos de vida do indivíduo e que, uma vez constituída, sofreria poucas modificações. Então, é interessante que essas teorias aqui, ó, psicodinâmicas, né, aí ilustra alguns autores aqui, está essa ideia que a minha personalidade ela é construída nos primeiros anos de vida e, ao longo da minha vida, depois que ela está estruturada, né, meu modo de ser, ela produziria poucas alterações, poucas modificações ao longo da vida. E isso já vou dar um spoiler para vocês, é bem interessante, porque alguns autores têm essa concepção que a minha personalidade ela se molda na infância, e isso vai determinar todo o meu modo de viver. E outros autores já pensam que a personalidade pode ser algo mais dinâmico, que pode ser construído ou reconstruído ao longo da vida, e não necessariamente criado na infância e sofrendo poucas modificações na fase adulta, tá? Eh, Então, decorria dessa premissa, a hipótese que os problemas psicológicos teriam sua origem no primeiro ano de vida, em geral, explicados pela vivência de uma experiência forte e aversiva chamada trauma. Quando houvesse alguma falha no processo de constituição da personalidade de alguém, dela adviriam os chamados distúrbios psicopatológicos ou doenças da mente, e, consequentemente, problemas de comportamento. E é muito interessante, porque, então, ele traz até na própria psicanálise, né, a construção do ego, do édipo, a relação materna, relação paterna, né, ele traz a psicanálise, né, principalmente o Freud, traz muito esse aspecto, né, a constituição de quem eu sou, fruto dessa relação. Então, o texto, né, ele dá esse histórico, onde a maioria das abordagens psicológicas enfocam nesse aspecto.
Então, olha, ele fala assim, ó, assim a psicologia passou a buscar maneiras de tratar os desvios de personalidade e os estudos psicopatológicos com esse olhar. Tentar entender como traumas na infância, né, condições, né, que não foram suprimidos no afeto, o apego materno, a relação mãe e bebê, o Édipo, questões do ego, superego, id que são construídos e como isso influencia quem você é hoje. E aí, o que acontece? A análise do comportamento, ela também é uma abordagem da psicologia e ela vai dar uma outra visão para isso, tá? Ela também trabalhou, né, com esses temas, né? E logo em seguida, em sua história, ela teve dificuldade de conceber esses temas clássicos da psicologia, tá? E aí, o que acontece? Ele traz um pouquinho o histórico do behaviorismo, dizendo que os behavioristas, o seu objeto de estudo não poderia ser algo tão mental assim, como as outras abordagens trabalhavam, porque o behaviorismo, né, para o behaviorismo, a psicologia deveria se atender, né, às exigências das ciências naturais. Ciências naturais é um olhar mais positivista, é um olhar em que o objeto de estudo tem que ser observável, tem que ser manipulado, tem que ser mensurado, e não dá para fazer isso com a mente. Então, por isso que o behaviorismo foi trabalhar com o comportamento, que é aquilo que é mais observado. Então, por conta disso, né, por trabalhar com aquilo que é observável, aquilo que é palpável, aquilo que pode ser mensurado, que é o comportamento, tá? Todos os construtos, né, todos os conceitos dentro do behaviorismo vão ser construtos baseados naquilo que é palpável. E a personalidade também vai ser construída com o behaviorismo, vai compreender a personalidade, então vai modificar, vai ser diferente das teorias que nós acabamos de falar, mais psicodinâmicas, porque o behaviorismo vai se utilizar de ferramentas que são palpáveis, que são mensuráveis, entender a personalidade a partir de um construto mais passível de operacionalização, tá? É, E aí ele começa a trazer, então, alguns conceitos do behaviorismo. Ó, ainda com a preocupação de que a psicologia se tornasse uma ciência natural, a análise do comportamento adotou o método experimental. Nós até falamos nas aulas teóricas, para o estudo do fenômeno psicológico. O método experimental, né, baseado na observação, controle de variáveis, permite que a gente possa fazer investigações mais profundas e até mais confiáveis sobre isso, tá? E aí ele traz para a gente, né, uma linha de raciocínio que tem uma lógica bastante causal, tá? Esse modelo causal, tá aqui, olha, foi adotado como modelo funcional para a explicação dos fenômenos comportamentais, dentre eles o que é concebido como personalidade. A diferença entre os dois é que, enquanto o modelo causal assume que um evento A causa o B, o modelo funcional entende-se que A e B se influenciam mutuamente. Então, ele traz aqui uma característica bem interessante do behaviorismo, que ele é determinista até certo ponto, mas ele não é um determinista no sentido fechado, no sentido de que A causa sempre B. Ele traz uma relação de reciprocidade. Então, o modelo funcional, diferente do modelo causal, ele traz, o funcional mostra que há uma interação entre os dois. A influencia B, B influencia A, e se influenciam mutuamente, compondo essa dinâmica de interação. E é assim que o behaviorismo concebe o ser humano. Então, a minha personalidade, né, ela é fruto, né, de influências ambientais, e eu também exerço influência no ambiente, e há uma relação de troca recíproca, que acontece, então, uma interação bastante dinâmica entre o organismo e a sociedade, o organismo e o outro, e por aí vai. Ó, desse ponto de vista, transformações em um evento exercem funções específicas na relação com outro evento, o que muda com notável diferença a maneira de encarar os problemas de comportamento, tá? Então, né, a proposta desse capítulo é trazer a concepção analítico-comportamental do que comumente se chama de personalidade. Aí vai agora trazer, né, os conceitos de personalidade mais a fundo. Até aí, pessoal, estão conseguindo acompanhar? Tá rápido? Deixa eu botar aqui.
Botei no chat, pessoal, todo mundo conseguindo acompanhar. Se alguém quiser tirar uma dúvida, pode abrir o áudio. Tô fazendo bem devagar, mas a gente não está próximo, né? Mas tentando ser bem explicativo para vocês. Alguém quer perguntar, pessoal, alguma coisa? Alguém tem dúvida? Pode continuar, gente, então? Ih, tem alguém acordado aí, hein? O povo dormiu, hein, gente? Vamos lá, pessoal, vou continuar, hein? Então, vamos lá. Então, ele começa a palavra personalidade, tá? Ele diz que a palavra tem origem no latim, tá? Relacionada à palavra persona, que na Grécia, né, se emite uma máscara, tá? Que era utilizada pelos atores gregos como função de caracterizar o personagem e até amplificar a voz do ator. O termo carrega a suposição de que a personalidade é como os indivíduos se apresentam para o mundo, ou seja, é só máscara, né? É como você se apresenta ao mundo. Então, quando eu falo assim, fulano é assim, fulano é assado, né? Seria a personalidade. Quando eu descrevo a pessoa, né? Estou dizendo um pouco como ela é, a sua essência, né? O seu modo de ser, né? A sua estrutura, né? Então, a personalidade, né, vem de persona, que seria mais como eu me apresento ao mundo, como as pessoas me enxergam, como as pessoas me veem, tá? E aqui no texto ele traz, então, né, um histórico de como esse tema vem sendo trabalhado na psicologia, muito parecido com o que ele já introduziu lá em cima das teorias psicodinâmicas. E essas teorias elas estão muito calcadas na construção da personalidade na infância. Então ele começa falando de Charcot, né, o estudo, e fala do Freud, né, e traz uma contextualização teórica para depois chegar no behaviorismo. A ideia desse texto é fazer um contraste das teorias behavioristas e ter outras teorias da psicologia sobre esse tema, personalidade, tá? Ele traz, né, uma definição, né, de personalidade aqui também, olha. A personalidade pode ser definida como os padrões distintivos e característicos de pensamento, emoção e comportamento que definem o estilo pessoal de interação de uma pessoa com o ambiente físico e social. Né? Tal definição, a princípio, parece bastante razoável. De fato, podemos observar certa regularidade quando observamos o comportamento das pessoas ao longo do tempo e em diferentes situações. Essas regularidades podem caracterizar certo estilo pessoal, que bem poderia receber um rótulo ou adjetivo. O problema maior é quando tal termo, que aponta apenas uma descrição de padrões, acaba sendo adotado como causa ou explicação para o comportamento do indivíduo. E aí perceba que já está fazendo uma certa crítica ao olhar mentalista. Então, assim, o comportamento da pessoa é fruto da mente dela, o que ela está pensando, ela está fazendo. Né? Então, a personalidade seria não o comportamento, mas a mente que produziu aquele comportamento. Ele vai trazer uma discussão que não é bem nesse sentido que o behaviorismo lê a situação. Ele traz e diz, olha, essa maneira explicativa ela é circular. Ela parte de uma descrição de padrões a partir da regularidade, no meio padrão, e utiliza essa própria nomeação como explicação para esses mesmos padrões, a partir dos quais ela deriva, tá? E ele fala, né, então, que essa visão de personalidade mais mentalista, fruto de uma mente, né, ela que está sendo utilizada, né, é a mais comum. E até no senso comum mesmo, né, as pessoas, quando se referem à personalidade, também usam esse olhar. Então, olha, ele traz um ponto que é bem interessante, que é o seguinte, ó, dois aspectos sobre essa perspectiva agora mais tradicional, devem ser salientados. Em primeiro lugar,
Nessa proposta, atribuindo à personalidade um status de objeto, no sentido de uma coisa, o indivíduo portaria. Então, eu tenho a personalidade como se fosse um objeto, uma coisa que eu tenho, que eu porto, um objeto, como se fosse um braço, um aparato que faz parte de mim. O fulano tem uma personalidade forte, como se tivesse uma propriedade, um objeto próprio, né? Uma alma, né? Uma mente, uma coisa que você tivesse adquirido, né? Consumido, né? Está dentro de você, um objeto próprio, diferente de você. Essa característica portada é amplamente importante para determinar as relações do indivíduo com o mundo, tá? Uma relação causal. Então, dessa maneira, a personalidade é concebida como algo a priori, definidor de um jeito de ser. Assim, a personalidade não seria aquilo que observamos em si, mas algo que estaria por trás do que se vê. Seria uma concepção internalista, ou seja, mentalista. O segundo elemento a ser destacado é a referência ao dualismo, embutido nessa proposta, pensamento, emoção e comportamento afetaria os estilos pessoais, o modo como interagem. Então percebam, né, que ele está aqui trazendo, né, dissecando um pouco as concepções tradicionais de personalidade que a gente já utiliza, né, no nosso dia a dia ou na psicologia. Aí ele dá uma passada pelo Freud, né, no livro Mal-Estar da Civilização, fala um pouco do id, ego e superego, como Freud concebe a personalidade como sendo fruto disso, tá? É, ele continua aqui, o modelo freudiano, trazendo a psicanálise, tá? É, e aqui ele traz, então, tá? Um fechamento desse primeiro capítulo, né? Que é mais uma introdução de um contraste, né? Mostrando que a proposta agora vai ser fazer esse contraponto mesmo. Mostrar essa visão tradicional, que tem uma visão de que a personalidade é construída na infância, uma visão de que a personalidade ela é um objeto que o sujeito tem, porta esse objeto, e trazendo a discussão que a personalidade teria um aspecto mais mentalista. Ele vai agora contrapor essas três características tradicionais com a concepção que o behaviorismo tem sobre personalidade, tá? Ó, é, provavelmente devido ao termo personalidade ser oriundo de proposições que guardam algumas divergências importantes na análise do comportamento, raramente ela é mencionada por estudiosos dessa abordagem. Deixa eu ver se aqui botou. Então, não é nem o viés que a gente fala, não são nem essas abordagens que você colocou, Daniela, de psicanálise, psicologia social. O viés está mais relacionado a uma concepção mais ampla mesmo, que a gente fala que são as abordagens mais psicodinâmicas da personalidade, que engloba grande parte, né, como a gente falou, Jung, Freud, ele traz, né, esses três aspectos, né, elas têm em comum esses aspectos de que seria construída na infância, de que a personalidade ela teria, né, esse olhar mais mentalista e que ela seria um objeto que seria porta esse objeto, né, e que ela estaria por trás de todo o nosso comportamento. Então, assim, uma coisa é o comportamento, outra coisa é a minha personalidade. Então, a minha personalidade é o que influencia o comportamento, né? E aí o behaviorismo agora ele vai dar uma outra visão, uma outra perspectiva sobre esse campo, tá? Vou continuar. Ó. Em concordância com outras abordagens da psicologia, a análise do comportamento reconhece que os comportamentos de todos os indivíduos apresentam algumas características. Claro, né? Ou como preferimos padrões. Deixa eu subir aqui. Padrões bastante regulares. Por exemplo, fulano é sempre simpático, fulano sempre é agradável, sua pessoa sempre risonha, ou a pessoa é mais triste, o tom de voz é mais alto, mais baixo, por aí vai. Por isso, com a mesma segurança que descrevemos a cor dos olhos, a estatura ou uma marca de nascença, frequentemente usamos adjetivos para descrever pessoas ao nosso redor. Tímido, agitado, sério, simpático, ansioso, sensível, sagaz e por aí vai. Então, é bastante comum que pessoas independentes, né, uma das outras, façam as mesmas descrições sobre o mesmo indivíduo, o que realça a noção de que padrões comportamentais seriam apresentados em diferentes contextos e com certa regularidade, ou seja,
fulano é sempre sério, né. Então, assim, é a máscara que você se apresenta, né, se pegar aquela a origem da persona, né, é como você apresenta ao mundo, né, de forma mais sensível, mais ansioso, adjetivos, padrões de comportamento que te levam a apresentar alguma tendência, alguma regularidade em certos comportamentos. Então, behaviorismo vai olhar para isso, tá? E ele fala então, olha, que a gente não pode pensar em comportamento sem recorrermos a construtos tradicionais. Precisamos compreender de que maneira tais padrões de comportamento são desenvolvidos e por que parecem tão pouco variáveis ao longo da vida, tá? Para visualizar essa proposta, imaginemos um bebê recém-nascido. Provavelmente, nas primeiras horas de vida, ele apresentará algumas ações, cujas propriedades físicas parecem definidas especificamente por aspectos biológicos, né? Como chorar com fome, né? Ou com uma dor de ouvido ele chorar também, ou sorrir, né? Ou fazer o reflexo de sucção, quando está amamentando em contato com o seio da mãe. A emissão de determinadas ações do recém-nascido serão consequenciadas como reforçamento primário, alimento, calor e proteção, coisas mais naturais, né? Mais próximo, ideia de um aspecto mais evolutivo. Entretanto, essas respostas envolvem propriedades físicas, né, como o seio da mãe, a dor no ouvido, que podem ser medidas em magnitude, intensidade, duração e outros parâmetros. Determinadas propriedades do comportamento produzirão mudanças ambientais, tornando mais provável, ou seja, serão fortalecidas, enquanto outras poderão exercer pouco ou nenhum efeito no mundo. Um exemplo, ó, uma mãe de primeira viagem, cuja gravidez foi imensamente desejada, poderá responder mais prontamente ao início do choro do bebê do que uma mãe que precisa atender a demanda de outros filhos mais velhos, antes de voltar aos cuidados do caçula. Nesse último caso, é possível que uma história de reforçamento ensine o bebê a apresentar, logo os primeiros sinais de fome ou desconforto, um choro alto e vigoroso, desencadeando facilmente uma descrição de bravo, chorão ou decidido. E se o choro intenso for aversivo à mãe, que geralmente é, né, nenhuma, eu gosto de vou ficar ouvindo uma criança chorando o tempo inteiro, pode envolver um padrão idiosincrático, né, ou próprio, né, de reação ao choro, e a outras respostas pertencentes à mesma classe de ficar desconfortável ou com fome. Então ele começa a mostrar como que, na verdade, esse exemplo aqui, essa construção de padrões de comportamento se dão da interação que as pessoas têm, desde, os primeiros dias de vida. Então ele já começa a quebrar um pouco essa ideia de que existiria algo interno, algo mentalista, né, ou internalista do meu modo de ser. Ele mostra que o modo de ser, como o bebê, por exemplo, se ele é caçula ou não, né, o padrão de choro de bebê, que pode falar que ele é mais agitado, mais bravo ou não, depende muito como ele interage com o mundo, né. Se ele chora mais forte, né, sendo um filho caçula, a mãe pode responder mais prontamente, ou responder menos prontamente, e isso vai começar a construir essa dinâmica de interação. E a criança vai começar a aprender a funcionar dentro dessa dinâmica também, com base na resposta da mãe e do ambiente. Então começa a trazer uma ideia de que a construção do comportamento é muito mais próxima, de uma construção baseada na interação social, interação com o outro, que é algo interno, algo mentalista, algo que eu já trago a priori como objeto que eu carrego comigo, certo? Então, ele está dizendo alguns exemplos aqui, está desfiando, desenvolvendo esse argumento, tá? Eh, e aí ele traz algum outro ponto, ele fala o seguinte: "O ponto de interesse é: qual é a proposta explicativa da análise do comportamento para o entendimento desse conceito de personalidade e de que maneira ele se distingue das perspectivas tradicionais, tá?" E aí ele vai para o Skinner, ele fala assim, olha, o Skinner, ele traz aqui um texto, né, um artigo de 1981 chamado Seleção por Consequências, em que ele explica, né, explicita claramente sua proposta para explicar o comportamento humano, que é, a princípio,
explicaria também a personalidade como um fenômeno comportamental. A personalidade foi do comportamento. O comportamento, segundo Skinner, é determinado por três grandes conjuntos de contingências, três histórias de interação do organismo com o ambiente. Invariavelmente seleciona aspectos diferenciados do repertório, ou seja, a gama de comportamentos que cada pessoa pode apresentar. A primeira dessas histórias é a da espécie, né, que até coloquei no quadro para vocês uma vez, que é o aspecto filogenético, né? Eu já vou até vir para cá, para a parte do lado, que ele vai explicar um pouquinho mais o que é esse aspecto filogenético. O aspecto filogenético é aquele aspecto naturalmente herdado ao longo da evolução, tá? Que reflete muito nossos comportamentos inatos, nossos reflexos inatos. O aspecto filogenético, né, que é relacionado com o nosso DNA, nossa estrutura física, vai poder trazer para a gente algumas possibilidades e algumas também dificuldades em realizar certos comportamentos. Um exemplo, devido ao aspecto filogenético, por mais que eu seja um bom treinador, eu jamais vou ensinar um macaco a voar, porque a filogenética desse organismo não permite que ele faça isso. Então, a filogenética, né, que é a minha estrutura corpórea, né, ou até facilidades que eu tenho, né, de reflexos inatos, por exemplo, se eu estar com fome, salivar, ou escutar um barulho alto, né, eu tenho reflexo de sobressalto, de orientação, né, que são frutos da evolução, eles influenciam muito na construção da minha personalidade. Então, perceba o seguinte, o que é importante nesse texto é pensarmos o quê? O que diferencia, né, o behaviorismo das outras abordagens. O primeiro, né, a gente está vendo que a personalidade ela é fruto dessa história comportamental, né, não é algo não necessariamente mentalista, mas algo que eu construo ao longo da minha experiência e que, em grande parte, é fruto da interação de três fatores aí que nós estamos falando. Até tá aqui, olha, três grandes conjuntos de contingências, tá? Três aspectos de interação. Primeiro é o filogenético, que eu estou falando para vocês, aspecto mais biológico. Depois nós vamos ver aqui, olha, o segundo nível, que a gente chama de ontogenético. O ontogenético está relacionado com a história individual de cada um. Ou seja, as experiências, o contato que eu tive com o meio, que podem me ajudar a interagir de maneira mais eficaz com o meio, ou seja, consequência das minhas ações. Então, ontogenético seria minhas próprias experiências na primeira pessoa. E aí ele até fala aqui, olha, nesse trecho, a perspectiva mais funcionalista e não causal. Né? Eu influencio o meio e o meio me dá um feedback, né? Como o bebê e a mãe. O bebê chora, né? E produz efeito no meio, e a mãe, né, ao ouvir o choro, vai produzir efeito no bebê, amamentando ele mais ou menos, mais rápido ou mais devagar, dependendo se a mãe tem um filho ou não, mais de um filho ou não. Então, o segundo aspecto que o texto traz, que influenciam na minha personalidade, é esse aspecto na primeira pessoa, minhas experiências que eu vou vivendo desde a minha infância. E aí, uma coisa que é interessante, que traz um contraste, é a crítica à perspectiva, é, como posso dizer, dá uma perspectiva que traz um olhar mais rígido para a personalidade, porque assim, as outras abordagens trazem um olhar de que a minha personalidade ela é construída nos primeiros anos de vida e que sofre poucas variações ao longo da vida. E aqui o behaviorismo ele traz um outro contraste, porque assim, ele diz que a personalidade ela é fruto de uma dinâmica. E o tempo inteiro eu estou interagindo com o ambiente, por mais que eu tenha padrões, né, ele confirma, né, existem padrões de comportamento, certas regularidades no modo de funcionar, a gente pode, é mais plástico, né, é mais flexível, né, nesses comportamentos. Porque o ser humano está o tempo inteiro interagindo com o meio. Então, se eu estou o tempo inteiro interagindo com o meio, esse meio ele pode me lapidar, pode me influenciar e mudar certas estruturas rígidas de comportamento. Então, vamos lá, olha, tem três influências aí, o filogenético,
Esse aqui é o segundo nível, que chama de ontogenético. E o terceiro nível, peraí, ele fala aqui, olha, que seria o aspecto verbal da personalidade. Quando eu falo aqui aspectos verbais da personalidade, ele está mais voltado para a cultura, tá? E ele fala que a cultura, né, ela é um dos principais vetores aí que influenciam na construção do meu comportamento, porque assim, alguns comportamentos são muito influenciados pela cultura, né? A gente pode até ver, né, agora, né, no na situação do coronavírus, né, como algumas culturas, né, conseguem viver mais no isolamento, outras menos, né? A cultura ela seria esse terceiro vetor que chama de macro. Enquanto a ontogenética é o segundo, é o micro, a cultura seria o macro, seria a estrutura, né, de padrões de comportamento que são estimulados ou não estimulados numa cultura. Por exemplo, homem usar saia, né? Isso é um padrão cultural, né, que a gente pode ver em alguns outros países, isso pode mudar, né? Como, por exemplo, pessoas andarem de mãos dadas, beijar, se relacionar. Então, a gente pode ver que a nossa personalidade ela é fruto não apenas de uma perspectiva interna, né, de acordo com as psicologias tradicionais, mas ele traz um fator muito social e um fator biológico aí, né, que é o filogenético, mas o segundo e terceiro influência são muito sociais, que influenciam muito, né, a modo como eu vou me organizar e estabelecer padrões de comportamento, né, comportamentos com certa regularidade que vão definir quem eu sou. E a partir desses padrões de comportamento, vai ser a forma que eu vou me apresentar ao mundo, vai ser a minha face, a minha persona, a minha máscara, né? E é assim que meu comportamento vai estar mais sendo apresentado. Aqui ele fala um pouco da cultura, né? Ele explica um pouquinho, né? Se aprofunda. Deixa eu voltar aqui. Então, ele fecha o texto trazendo alguns pontos principais, que são esses pontos que eu tenho falado para vocês. Primeiro, ó, o objetivo do capítulo foi abordar o conceito de personalidade sob o ponto de vista behaviorista radical, baseado na atuação de análise do comportamento. Então, o que nós podemos tirar, né? O que nós podemos pensar sobre personalidade? Personalidade respeita padrões de comportamento explicáveis por contingências. Contingências são contextos, são fatores, tá? A que indivíduos foram submetidos em suas vidas. Assim, os padrões de comportamento são frutos tanto dessas contingências de fatores, né, o contexto, o ambiente, quanto do substrato físico. O substrato físico é o corpo, né, o filogenético, resultando da seleção natural, né, e da variabilidade da espécie, é bem Darwin, tá? Mudanças no ambiente selecionam reações mais ou menos prováveis de cada indivíduo e fazem com que várias ações passem a ser mais ou menos prováveis, situações semelhantes subsequentes. Esse ambiente especial, o ambiente social, é modulado pelas condições culturais, como já falamos, e também, né, aquilo que eu tenho vivido, que vão influenciar na produção de regularidades, padrões de comportamento que a gente sempre observa. Ó, segundo, exatamente porque tem evidência de que esses padrões de comportamento são plásticos. O que são plásticos, né? Eles são flexíveis, né? E não são rígidos. Se construir meu comportamento na infância, vou ser sempre assim. Não necessariamente. Então, assim, eles são passivos porque o ser humano está o tempo todo interagindo. E essas interações podem influenciar meu modo de ser, meu modo de influenciar, meu modo de ver o mundo, meu modo de reagir às coisas. Tá? Então, por isso que é plástico, porque é flexível. A análise do comportamento investiga que mudanças nas relações indivíduo-ambiente, nessa troca funcional, não causal, mas funcional, são necessárias para que problemas de personalidade sejam administrados ou dirimidos. E, por último, o conhecimento dessas relações entre o indivíduo e a sociedade, né, o ambiente físico e tudo mais, pode explicar, inclusive, as variações observadas que venham a ser classificadas como problemas de personalidade ou problemas psicopatológicos.
né, que aí vai ser trabalhado no outro capítulo do livro, certo? Então a gente pode ver, né, que esse olhar, né, que esse contraste, né, que a personalidade é construída na infância, o behaviorismo tem uma outra ideia. E fala que a infância, claro, a infância é um período importante, né, para a construção do comportamento, de repertório comportamental, de modos de agir. Porém, o ser humano ele é plástico, né, ele é flexível, né? Conforme o ambiente vai mudando, vai ter novas interações, aqueles padrões rígidos de comportamento podem se modificar, né? Então, assim, a infância é importante, mas ele tem uma visão um pouco mais dinâmica do ser humano e não traz um aspecto tão mentalista assim, seja a causa do comportamento não vem da mente, mas fruto da filogenética, ontogenética e da cultura também, certo? Então, esse texto, né, ele é um texto, aqui tem as referências, né? Ele é um texto que a gente fala bem introdutório, né, para a gente poder conceber a personalidade com base no olhar behaviorista, né? E isso vai servir para a gente ter um pano de base para a gente poder entender os próximos artigos, para a gente poder aplicar o conhecimento, porque essa é a função do laboratório também, para que a gente possa pegar o conhecimento, né? Até o Boteco Behaviorista, vocês vão ver, eu acho que vocês vão gostar, porque ele é muito legal, assim, pessoal bem dinâmico, muito ilustrativo. Eles vão trazer para a gente situações aplicadas, para poder e entender como que essa abordagem da psicologia consegue dar sentido às coisas, dar sentido ao mundo, e como muitos psicólogos trabalham na clínica, inclusive, com essa abordagem. Certo, pessoal? Eu vou abrir aqui o chat para perguntar a vocês como é que estão as coisas, se vocês conseguiram compreender, tá?